E aí a gente chega na última etapa, que é a etapa que eu dizia, que é a respeito da questão da teoria do risco. E sobre isso eu ouvi, e aí eu estou cansado de dizer sobre isso, mas eu faço questão de sempre tratar esse assunto, sempre trazer esse assunto, porque eu acho que essa ideia ela precisa sempre ser trazida, que é a seguinte: já existe uma ideia que está aflorando, uma ideia que está surgindo, e essa ideia é a seguinte: eu já ouvi isso algumas vezes, já li isso algumas vezes, e o que está embutido nessa ideia? Está embutido o seguinte: olha, em algumas atividades desenvolvidas pelos médicos, em algumas atividades desenvolvidas nos serviços de saúde, essas atividades, elas são equiparadas a uma espécie de atividade de risco, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. E, por consequência, em se tratando de uma atividade de risco, nós não teríamos aí mais a apuração da culpa, não teríamos aí mais a apuração do erro médico para atribuir uma indenização contra esse médico. Essa indenização adviria daquilo que se denomina responsabilidade civil objetiva. Bem, doutor Giovanni, pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, pode não cair muito bem isso que eu estou dizendo, tá? Só que eu repito algo que eu já disse lá no início da nossa live. Isso não é objeto da minha mente. Não sou eu que estou pensando isso. Isso é uma ideia que eu já li, que eu já ouvi, que eu venho ouvindo com mais frequência e que me deixa preocupado. Por quê? Porque eu estudei nesta dissertação de mestrado aqui exatamente estas atividades de risco que geram responsabilidade civil sem apuração de culpa. E qual foi a minha conclusão ao cabo do meu estudo que eu fiz de dissertação que gerou esse livro aqui? Em nenhum país da Europa, também não nos Estados Unidos e em nenhum país da América Latina, na qual nós estamos inseridos, esta ideia de responsabilização da atividade médica pela teoria do risco foi aceita. Isso não foi aceito em nenhum ordenamento jurídico que eu estudei, de nenhum país. Eu nunca li, algumas tentativas foram feitas, porém nenhuma delas vingou. E aí eu me pergunto, o que levaria um jurista do nosso país, aqui do nosso país, do Brasil, a levantar uma tese dessa? E por quê? O que acaba acontecendo quando você levanta uma tese dessa? Você desloca o âmbito de responsabilidade civil na atividade médica da culpa para a responsabilidade sem culpa.